Carnaval, vamos conversar ao vivo com a doutora Cristiane de Domênico, médica endocrinologista, para falar sobre como ter um carnaval com responsabilidade. E especificamente, a gente fala sobre o exagero em bebidas alcoólicas. Cristiane, a doutora já está conectada com a gente? Bom dia, tudo bem? Cristiane, obrigado por estar com a gente. É sempre um prazer poder falar sobre saúde, principalmente nessa época do carnaval. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite, Lucas. É isso aí. E vamos lá, né? Passar o recado para o pessoal aí, antes de começar. É isso, a gente que agradece pela presença. Eu queria começar o nosso bate-papo entendendo um pouquinho dos efeitos do álcool no corpo, né? Quando a gente fala de ressaca, a ressaca está diretamente ligada à hidratação do corpo. Exatamente. Também a hidratação, né? E as pessoas às vezes associam a ressaca à hipoglicemia, à glicose baixa. Mas, na verdade, o grande vilão é a desidratação. Porque quando a gente ingere, tem vários fatores que levam a essa desidratação. Então, quando a gente ingere uma quantidade grande de líquido, no caso a bebida alcoólica, não tem o H2O mesmo, que é a água. É líquido, principalmente com etanol, com o álcool mesmo, né? E pobre em eletrólitos, enfim. O corpo interpreta isso como um excesso e começa a fabricar um hormônio chamado antidiurético. Então, a gente começa a urinar e perder mais líquido. Né? Então, aquela famosa vontade de ir no banheiro, que começa mais ou menos uns 40 minutos depois da gente começar a exceder na bebida alcoólica. Né? E essa desidratação é o que leva a dor de cabeça, a náuseas, vômitos, aquele mal-estar todo que pode dar, né? E que pode levar até a desmaios, enfim, né? Água, melhor amiga, né, doutora? Eu queria entender, basicamente, esses cuidados, né? Tanto antes quanto depois da bebedeira. Exatamente. Então, quando a pessoa já sabe que vai ter o excesso, a gente precisa consumir mais água. Então, a gente sempre fala, aqueles 2 litros, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. O ideal é começar 48 horas antes, ou seja, hoje, quem sabe, já começar a aumentar essa quantidade de água, de consumo de água. E durante também é muito importante, porque conforme vai perdendo líquido, a gente tem que ir recolocando. O problema é que na urina não sai só água, sai outros eletrólitos, né? Então, sódio, potássio, a gente acaba perdendo também. Então, também é importante a água, mas às vezes aqueles isotônicos também, durante, antes. E outra coisa bem importante, após. Então, quando acorda, depois de ter bebido muito, mesmo que não tenha ressaca, aumenta a ingestão de água pelo menos 24, 48 horas. E outra coisa importante, um macetezinho que a gente fala, né? Então, a gente tem aquela coisa de cada dose que beber, 1 copo de água. Mas, principalmente, cada vez que for no banheiro e que urinar, um grande copo de água precisa ser ingerido, porque a gente precisa repor. Dicas valiosas, não tenho dúvida que vai estar ajudando muita gente que está conversando com a gente. Agora, doutora, a gente quando assiste comerciais, por exemplo, né, publicidade de bebida alcoólica, a gente sempre vê escrito ali, beba com moderação. Queria entender o que é considerado um exagero, né? O que é a moderação? Então, Lucas, o fígado, moderação depende muito do corpo da pessoa e principalmente do tamanho dela, né? Da quantidade muscular, de gordura. Então, normalmente, as mulheres, elas são menores e elas têm, o limite delas é menor, mas principalmente, assim, o fígado, ele consegue digerir 10 gramas de álcool por hora. Isso equivale a uma latinha de cerveja, por exemplo. Então, o que seria o ideal? O que o fígado toleraria mais fácil? Uma latinha de cerveja por hora. A gente sabe que no carnaval isso não acontece e acaba excedendo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Quando começar a passar dessa latinha por hora, tem que ter cuidado. E outra também, né? Não, então vou ficar 24 horas bebendo, também não vale, né? 24 latinhas em um dia inteiro também é prejudicial, né? Claro, sem dúvidas. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né, enquanto médica e endocrinologista, para o pessoal que está nos acompanhando, vai passar por esse período de carnaval, qual é a orientação? Então, primeira coisa que a gente já falou, beber água, antes, durante e após. Outra coisa é beber alimentado, é bem importante, porque quando a gente está alimentado, o estômago ele demora um pouquinho mais para absorver o álcool, ele não entra direto no corpo. Então, dá mais tempo para processar e metabolizar essa bebida alcoólica, que são essas 10 gramas
por hora que a gente fala, né? E então bem alimentado, só que também tem que ser alimentos leves para o fígado, porque se você der uma enxurrada de feijoada, carnes gordas, frituras, ultraprocessados, tipo esses hambúrgueres, né, de fast food, assim, o fígado vai estar muito ocupado tentando metabolizar o fígado e vem mais uma enxurrada de gordura e não sabe muito bem o que fazer e se perde no meio do caminho, né? Então, bem alimentado e, principalmente, cuidado com as medicações que usam, né? Então, cuidado com a imunidade. Então, beber água antes, durante e após, se alimentar bem no dia anterior e antes de começar a beber. E durante também, né? Pode comer aquela coisinha leve também, para não passar o dia inteiro só bebendo e não consumir nada de comida. É isso aí. Muito obrigado, doutora. Conversamos com Cristiane de Domênico, médica endocrinologista. Te agradeço muito, tá, por estar com a gente e por repassar essas orientações. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, bom trabalho e bom carnaval a todos, né? É isso aí, bom carnaval. Sempre muito juízo, viu? Eu falo isso. Muita responsabilidade se você toma alguma medicação. Atenção, sempre esteja em contato com o seu médico, tá certo? Com profissionais para garantir que você não se coloque em risco. Tem informação ao vivo chegando.